Pronto, vamos lá. Hoje nós vamos estudar algo que está relacionado com esta cena aqui, tá? Nós vamos estudar sobre o novo nascimento. Nós vimos, como eu disse, uma sequência de que todos nós somos pecadores, de que Jesus nos salvou, e existe um momento na vida de cada um momento específico em que cada um tem um encontro com Deus, tá? Nós vamos tendo experiências com Deus ao longo da vida. Mas existe um momento em que ele fala de forma profunda no nosso coração, que ele abre a nossa mente e a Bíblia nos dá a oportunidade, nós vamos ver, de ter um novo nascimento, que é ter uma vida nova. Aquele que está em Cristo, a Bíblia diz que é uma nova criatura. E esse assunto, ele é lindo, tá? Nós vamos ver que Deus nos dá a oportunidade de escrever uma nova história. Então, esse é o assunto que nós vamos estudar hoje, tá? Pergunta: pode alguém nascer de novo? É possível uma pessoa nascer novamente? Abra sua Bíblia lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 3. Evangelho de João, no capítulo 3. Vamos ler os versos 1 ao 6, né? Evangelho de João, tá ali Mateus, depois Marcos, Lucas e João. Deixa eu abrir aqui para ver vocês. Já vou pedir a ajuda de alguém. Eu estou vendo aqui a Ana chegou. Tudo bem, Ana? Alguém pode fazer a leitura para nós? Evangelho de João, no capítulo 3, dos versos 1 ao 6. Depois nós vamos comentar cada um desses versos. Quem poderia ler? Posso ler? Começar hoje? Pode, claro, Camila. Pode ler para nós, direto do capítulo 3, do verso 1 até o 6. Certo. Pode começar? Pode. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, senão Deus, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Muito bem, Camila, muito obrigado. Esse texto, ele é maravilhoso, tá? Jesus teve um encontro com um homem, a Bíblia diz que é um dos principais dos judeus. A versão da Camila traz para nós que ele era um príncipe, tá? Nicodemos era um homem muito rico, importante, membro do Sinédrio e um dos principais judeus. Seu nome, como eu disse, Nicodemos, e a Bíblia diz que ele era um dos fariseus. Era um homem conhecedor das Escrituras, lembrando que as Escrituras nessa época era todo o Antigo Testamento, e ele ouviu falar de Jesus, mas ele tinha vergonha de falar com Jesus, porque Jesus não era um mestre como eles eram acostumados, né? Jesus não se formou nas escolas dos rabinos, e Jesus estava sempre no meio do povo, e os fariseus, de uma forma geral, não gostavam de Jesus, tinham inveja de Jesus. Mas alguns fariseus eram atraídos até Jesus. Quando nós lemos o livro de Atos, nós percebemos que muitos fariseus se converteram. E dentre eles está esse daqui. Eu quero destacar a expressão que ele era um dos principais dos judeus. Imagine só, quando a Bíblia fala que ele era um dos principais dos judeus, quer dizer que ele era um dos principais homens do seu país. Um dos homens mais conhecidos do seu país. Quem será o homem mais conhecido do Brasil, né? Um dos principais. Imagina de qualquer país, um dos principais. E ele quer conversar com Jesus, mas como eu disse, ele tinha um pouco de vergonha.
e ele foi falar de noite, está no versículo 2. Ele não foi durante o dia, num lugar público, ele foi de noite e começou uma conversa com Jesus. Ele diz assim, mestre, né? Ninguém pode fazer o que o Senhor faz se não vier da parte de Deus. Ou seja, Nicodemos já tinha ouvido falar dos milagres, tudo, e começa uma conversa. Mas Jesus deu uma resposta surpreendente, está no versículo 3. Nicodemos começou enrolando ali na sua apresentação e Jesus vai direto ao ponto. Jesus sabia o que aquele homem estava precisando e ele sabe o que todas as pessoas precisam. Nós mesmos, muitas vezes, não sabemos o que nós precisamos. Nós só sentimos. Mas Jesus sabe e ele responde. Ele dá a resposta que nós precisamos. Ele disse para Nicodemos assim, está no verso 3. Acompanha comigo. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus foi ao ponto. Aquele homem era preocupado com as coisas sagradas, era preocupado com a salvação, com a vida eterna, e ele sentia, muito embora ele conhecesse as Escrituras, havia um vazio ainda no coração dele, e Jesus vai direto ao ponto: Nicodemos, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Agora, o que Jesus quis dizer com nascer de novo? Nicodemos não entendeu. Ou, se entendeu, ainda tentou escapar. Está no verso 4. Ele disse assim: Respondeu-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Ele está falando dele mesmo. Como posso eu, né? Como pode um homem sendo velho, ou seja, já se referindo a ele mesmo, nascer de novo? Como vai voltar para o ventre da sua mãe? Nicodemos não estava entendendo, ou, como eu disse, não estava querendo entender, sobre o novo nascimento. E aí Jesus responde no verso 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Preste muita atenção. Todos nós um dia nascemos da carne. Sabe o que é o nascimento da carne? É nascer da nossa mãe, não é? Nascemos, estamos vivos, estamos aí. Mas nós precisamos de um outro nascimento que a Bíblia chama de o nascimento do Espírito. O que é nascido da carne é da carne, é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. E esse novo nascimento, ele é feito com água e pelo Espírito Santo, Jesus disse no verso 5. Quem não nascer da água e do Espírito, tá? Não pode entrar no reino de Deus. Pergunto para você. Eu sei que você nasceu da carne. Tô te vendo, né? E o novo nascimento e o nascimento do Espírito e das águas. Você já passou por esse novo nascimento? Então, nós vamos estudar agora esse assunto, tá? Nós entendemos de forma profunda aqui sobre o batismo. Jesus está falando sobre o batismo. O batismo, Jesus está falando, se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Você quer entrar no reino de Deus? Eu quero, né? Tenho certeza que você também, por isso que você está aqui. Então vamos seguir os passos do nosso mestre. Vamos lá. Deus nos dá, olha essa frase, Deus nos dá a chance de nascermos de novo, ter uma vida nova, renovada pelo Espírito Santo. É como aquela pessoa que vinha escrevendo, a sua vida era um livro. Então ele tem um encontro com Deus e ele olha para trás e vê que esse livro ele queria ter feito muitas coisas diferentes. Deus nos dá a chance de escrever de novo, em páginas em branco, uma vida nova. Às vezes a pessoa errou no casamento, né? Deus dá a chance de ter uma vida nova, né? A pessoa errou aí talvez nos relacionamentos com filhos, com amigos, Deus dá uma nova chance. A pessoa não conhecia a lei de Deus, Deus dá uma nova chance. É uma nova vida, tá? Olha só, com que idade Jesus foi batizado? Jesus foi batizado quando ele era criança ou quando ele era adulto? Jesus foi batizado quando ele era recém-nascido ou já quando adulto? Isso é uma lição importante para nós. Lucas capítulo 3,
versos 21 e 23. 21 até o 23. Lucas, capítulo 3. Tá facinho, nós estávamos em João, só ir para o lado esquerdo, tá? Sua mãozinha esquerda, que vai chegar em Lucas. Lucas capítulo 3, vamos ler dos versos 21 até o 23. Quem poderia fazer a leitura para nós? Irmã Posso Ju? fazer? Opa, boa noite. Acho que eu não tinha cumprimentado a senhora ainda, né? Boa noite. Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas Mas no início chegou. ainda. Cheguei Ó, ainda para a oração. ótimo. Capítulo 3, verso 21 até o 23, pode ler para nós. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Muito Era bem. como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Tá ótimo. Muito obrigado, irmã Ju. Então, quantos anos Jesus tinha quando foi batizado? O texto diz aqui 30 anos, tá? Cerca de 30 anos. O versículo 21 diz que aconteceu que todo o povo estava sendo batizado por João Batista. Sabe, João Batista era um pregador, ele pregou o advento de Cristo, ele pregou que Jesus viria. Havia uma profecia que dizia que João Batista viria. Essa profecia dizia que ele seria a voz que clamaria no deserto, né? Aquele que prepararia o caminho do Senhor. E ele cumpriu a sua missão. E ele pregou, pregou e realizou muitos batismos, até que um dia veio Jesus na sua direção. E há um outro texto aqui dos evangelhos que ele diz: Olha, Senhor, eu não sou digno de te batizar, né? E Jesus diz: Olha, tem que cumprir, eu preciso cumprir toda a minha missão aqui. E então Jesus foi batizado por João Batista ali no Rio Jordão, né? E diz o verso 22 que no momento em que Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, né? E também ouviu-se no céu uma voz, dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Ou seja, estava ali presente a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá bom? No batismo, mostrando a seriedade daquele evento, não só presentes os três, porque os três sempre estiveram presentes no ministério de Cristo, mas os três se manifestaram de forma ali, a pomba de forma visível, né, do Espírito Santo, não que o Espírito Santo é uma pomba, tá? O texto diz que ele desceu em forma corpórea de uma pomba. Então ele se manifestou e também ouviu-se uma voz. A voz de Deus foi ouvida. Em alguns momentos, a voz de Deus foi ouvida do ministério de Cristo. Um deles é este, tá? Tem um outro momento também. E a voz de Deus foi ouvida, mostrando a importância do batismo. Agora, eu pergunto para você, por que que Jesus foi batizado? Jesus tinha pecados? Não. Pense comigo, se ele tivesse algum pecado, ele precisaria também de um Salvador. Já fez esse raciocínio? Como ele não tinha nenhum pecado, o único que poderia morrer por nós era alguém sem pecado. E Jesus veio sem pecado. A Bíblia diz que ele não pecou, o único, né? Sem pecado, tá bom? Pensa comigo, nenhum, quando eu digo pecado, não só atos pecaminosos, como nem tampouco um pensamento pecaminoso, tá? Jesus totalmente puro, santo, tá? Agora, por que então que ele foi batizado? Foi pelo exemplo? Oh, que maravilha! Muito Olha, bem. esse é um dos grandes motivos pelos quais Jesus foi batizado. É claro que havia Eu uma. ouvi uma vez. Oi? Eu ouvi já uma vez isso. Correto. O batismo de Cristo ele estava predito no livro de Daniel, que seria a unção do Messias, então ele é ungido ali,
no momento do batismo, tá? Mas principalmente para nos dar o exemplo. Olha que coisa maravilhosa. Jesus, não sendo pecador, ele passou pelas águas batismais, porque Jesus passou por tudo o que nós passamos, só que Jesus em uma medida sempre muito maior. A Bíblia diz que ele também foi tentado em todas as coisas, então ele é o nosso mestre e ele passou pelas águas batismais para nos dar o exemplo, tá bom? Que nós devemos seguir o exemplo do mestre. Vamos lá. Mais um. Olha, a palavra batismo aqui tem algo importante. Esta expressão em azul que você está vendo aí é o original. Se nós lêssemos aqui o original grego, em que é escrito o Novo Testamento, viríamos onde está escrito o batismo aqui, baptizo. E esta palavra significa imergir, mergulhar, enfiar na água. Por que que essa palavra é importante? Nós vimos que Jesus primeiro foi batizado já adulto, na fase adulta, e ele foi batizado nas águas, em um rio. E a palavra batismo é mergulhar, ou seja, ele afundou nas águas, tá bom? O batismo bíblico é diferente daquele batismo que nós somos acostumados de aspersão, que já vimos. Você deve saber do que eu estou falando. Existe o batismo por imersão, que é o afundar, e o batismo por aspersão, onde joga um pouquinho de água na cabeça do neném. Não sei se você já foi batizado assim, se já viu isso que eu estou dizendo, mas esse batismo da aspersão, de jogar água na cabeça do neném, não é o batismo bíblico, eu tenho que falar isso. Bom, não é o batismo bíblico, porque o batismo bíblico não é feito com nenéns, bebês. Não tem nenhum evento na Bíblia de batismo de criança na fase assim de bebê, tá bom? Porque o batismo requer entendimento. A pessoa tem que entender que ela está entregando a vida dela para Deus. Deus tocou no coração dela e ela está se entregando. E a palavra baptizo, batismo, também quer dizer mergulhar. Não pode só aspergir um pouquinho de água na cabeça. Tá? Esse é o batismo correto. Olha só, lá em Mateus capítulo 3 vai trazer mais alguns detalhes de como foi o batismo de Cristo. Mateus capítulo 3 versos 13 até o 17. Quem que leu agora para nós foi a irmã Jô, né? Eu vou pedir para a irmã Jô ler novamente. Estávamos no livro de Lucas, tá bom? Vai para o lado esquerdo, mãozinha esquerda, que vai passar por Marcos e então chegar em Mateus, no capítulo 3 versos 13 até o 17. Irmã Jô, espera só um minutinho para todos encontrarem. Tá bom. Aqui narra novamente o batismo de Cristo com mais alguns detalhes, como você vai observar. Mateus capítulo 3, versos 13 até o 17. Me parece que todos encontraram. Pode ler para nós, irmã. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa, por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Muito bem, muito obrigado. Olha só, esse texto ele acrescenta algumas informações. Ele confirma a questão aqui do Rio Jordão, daquele diálogo, né, entre Jesus e João Batista, que João Batista falou: olha, não posso te batizar, né? Eu é que preciso ser batizado por ti. E Jesus insiste, e Jesus então é batizado. E agora, gostaria que você olhasse bem para o verso 16. Olha que interessante. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. Tá bom até aí. Então Jesus saiu da água. Porque alguns dizem, foi no Rio Jordão, mas eles pegavam um pouquinho de água e jogavam na pessoa, na aspersão. Não.
Jesus entrou no rio, porque o texto diz que ele saiu da água, tá bom? E complementa ainda. E eis que se lhe abriram os céus. Aqui eu quero só fazer um parênteses. A maior parte dos desenhos que nós vemos, pinturas, grafuras sobre o batismo de Cristo, estão errados. Porque esses desenhos que nós vimos, é só uma observação, tá bom? Esses desenhos que nós encontramos por aí, quando Jesus, a pomba aparece sobre ele, Jesus está dentro da água ou está fora da água nos desenhos? Nas pinturas? Não está lembrado? Se você observar, procure algum desenho, você vai ver que Jesus ainda está dentro da água e a pomba está sobre ele, nas gravuras, na maior parte. Mas aqui não. A pomba, olha só, batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus saindo sobre ele. Então é logo que ele está fora da água que acontece o evento da pomba, tá bom? Mas isso não compromete os desenhos, as gravuras, só uma observação para você é, fazer uma leitura aí bem criteriosa da Bíblia. Nesse momento, então, é importante nós destacarmos que o batismo de Jesus foi nas águas, tá bom? Nas águas do Rio Jordão. Deixa eu prosseguir aqui. Vamos lá. Qual é, então, o significado do batismo? O que significa o batismo? Abra sua Bíblia em Romanos, você está em Mateus, vai para o ladinho direito, lado direito, vai passar todos os evangelhos, o evangelho de João, vai passar por Atos e vai chegar em Romanos. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versos 3 e 4. Romanos capítulo 6, vamos aguardar todos encontrar, versos 3 e 4. Estávamos em Mateus, vai para o lado direito, folheando a sua Bíblia para o lado direito, que vai chegar em Romanos. Romanos é um livro muito importante, né? Todos são, né? Mas essa matéria de explicação sobre a graça, né? O livro de Romanos é muito bom. Mas vamos lá. Romanos capítulo 6, versos 3 e 4. Quem poderia fazer a leitura? Ô, Gabriel, muito bom. Pode ler para nós. Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Olha, que verso lindo, explicando o que quer dizer o batismo, e eu vou te explicar agora o que esses versos disseram. Quando nós somos batizados, nós somos lembrados da morte e ressurreição de Cristo. Aqui diz assim: como Cristo morreu, nós não precisamos morrer, mas nós passamos pelo batismo. E assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitamos para uma nova vida, para andarmos em novidade de vida. Então, quando a pessoa é submersa nas águas, ela está aqui e ela é batizada, afundada na água, é como se o velho homem morresse, ficasse para trás. E quando ela sai das águas, ela ressurge para uma nova vida, para andar em novidade de vida. Se você se lembra do estudo do Espírito Santo que foi feito, se alguém não assistiu, assista o estudo do Espírito Santo. Uma das missões, funções do Espírito Santo é exatamente nos ajudar a ter essa nova vida em Cristo, essa novidade de vida após o batismo. Por isso que o batismo é nas águas e no Espírito. Tá bom? Então, recapitulando, o que significa o batismo? Significa que aquele que foi batizado morreu para a velha vida. Gente, tudo aquilo que foi feito até ali está sepultado, passou. E agora ressurge um novo homem, uma nova mulher, um cristão, né? Tá bom? Alguém com uma vida renovada, alguém que fez um compromisso ali com Deus de viver uma nova vida. O batismo também representa, o batismo é uma cerimônia pública, né? Desde a época de João, é uma cerimônia pública, onde a pessoa mostra que está agora
com uma aliança com Deus, tá? Se entregou a sua vida nas mãos de Deus. Então vamos lá. Então, o batismo é coisa boa ou coisa ruim? É coisa boa, né? Gente, tem coisa melhor do que você poder apagar o passado de erro, de coisa errada que a gente fez e praticou, e quem nunca fez nada de errado, né? Ter a vida perdoada. Então é como se as águas te lavassem espiritualmente. Então o batismo é coisa boa. Vamos lá. Qual a ordem de Jesus para os discípulos? Estamos aqui em Romanos, volta um pouquinho para o lado esquerdo, vai chegar em Marcos, no capítulo 16. Marcos, capítulo 16, versos 15 até o 16. Marcos 16, versos 15 e 16. Volta para o ladinho esquerdo. Marcos 16, deixa eu ver vocês, se todos encontraram. Marcos 16, só voltando para o ladinho esquerdo que vai chegar. 16, versos 15 e 16. Eu vou ler esse texto. Todos acharam? Achou, Camila? Tô vendo que a Camila está folheando Tô ali. quase. Achei. Hã? Achou? É o Marcos, 15. capítulo 16, Ah, versos obrigada. 15 e 16. Está escrito assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, isso aqui é Jesus falando, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Você imagina só Jesus reunindo os discípulos e mais alguns e falando assim, ó: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Numa época que não tinha internet, viu? Hoje nós estamos aqui falando do evangelho, pregando o evangelho. A internet nos ajuda bastante. Mas na época dos discípulos não tinha nada disso. Era um com o outro, no máximo quando conseguia falar numa sinagoga para mais pessoas, em algum lugar público, mas você acha que eles cumpriram a missão de pregar o evangelho no mundo todo? Sim, eles cumpriram. Há um texto no livro de Atos que diz que eles pregaram o evangelho no mundo todo. O apóstolo Paulo saiu viajando, os apóstolos também viajaram, e as pessoas que iam se convertendo também se tornaram missionários. Muitas pessoas foram missionários do evangelho que nem estão na Bíblia, mas pessoas que se converteram e foram pregando o evangelho também. E o evangelho chegou até nós hoje, olha, 2000 anos se passaram e o evangelho está aqui, poderoso ainda nas nossas mãos. E o texto diz assim, o verso 16. E quando vocês pregarem o evangelho, está no verso 16. Quem crer, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Observe essas palavras de Cristo, não são as minhas. Quem crer e for batizado será salvo. Primeira coisa, o evangelho vai ser pregado. E, infelizmente, muitos não vão crer. Mas Jesus disse: Mas muitos vão crer, muitos irão crer. E quem crer, quem acreditar e for batizado, será salvo. Percebeu? Um dos motivos pelos quais não se batiza criança, bebezinho de colo, é porque não tem condição dele crer. Você concorda comigo? Então, uma condição para ser batizado é crer, tá? Então, só depois de uma certa fase, onde dá um desenvolvimento intelectual, que você pode, que a pessoa pode ser batizada. Mas então, requisito crer, então ser batizado. Palavras de Jesus, tá? Vamos ver o próximo aqui. Mateus 28. Estamos em Marcos, só um pouquinho para o lado esquerdo que já vai chegar. Mateus 28, versos 18 e 20. Mateus do capítulo 28, versos 18 até o 20.
Alguém pode ler esse para nós? São as últimas palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 18 ao 20. Quem poderia fazer a leitura? Ô, Lúcia, muito bem. Pode ler, Lúcia. Pode abrir o seu microfone. Pode ler para nós, Lúcia. 28, verso 18 até o 20. Jesus aproximou-se e falou, dizendo: Todas as autoridades me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias a consumação do século. Muito bem, muito obrigado, Lúcia. Jesus, então, é um texto paralelo do que nós acabamos de ler, com outros destaques, né? Jesus aproximou-se e disse, ó, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Posso fazer uma observação? Hoje o mundo é cheio de seguidores das redes sociais, né? Deus não quer seguidor assim, tá? Deus quer discípulos. Discípulo é quem imita o mestre, quem observa o mestre diariamente e segue os seus passos, tá? O texto diz assim: ide portando por todo mundo e fazei discípulos. Não estou dizendo que é errado você ser seguidor de ninguém, tá? Muito pelo contrário, é bom a gente seguir pessoas boas, né? Pessoas que dão boas orientações, isso é correto. Eu estou dizendo que como o cristianismo é algo maior. O cristianismo é algo que deve mudar a nossa vida. Então Jesus diz: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, assim como no batismo de Jesus o Pai se manifestou, o Espírito Santo também, o batismo deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Percebe? Então, o batismo, recapitulando, tem que ser nas águas, por imersão, e precisa ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora, também diz o verso 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensinando a guardar. O que que nós estamos fazendo aqui? Aprendendo, né? Foi a vontade de Deus, é isso que Jesus disse. Ensine as pessoas a guardar as coisas que eu vos tenho ordenado. Porque é necessário ter uma novidade de vida. O mundo caminha por um lado, e esse lado muitas vezes não é o melhor. E a Bíblia vai nos mostrar outro lado, outra forma de viver. Por isso é necessário aprender, tá? Então, para ser batizado, você precisa aprender o Evangelho, crer, tomar a sua decisão e ser batizado. Não é tão difícil, tá? Na verdade, não é nada difícil. É a melhor coisa que alguém pode fazer. Vamos seguir. O texto diz então: quem crer e for batizado será salvo. Olha só, rápidas condições aqui para ser batizado. Vamos lá no livro de Atos, estamos em Marcos, vai para o ladinho direito, que vai chegar no livro de Atos. Atos no capítulo 8, versos 36 até o 38. Para o lado direito, onde nós estávamos, né? Só seguir um pouquinho para o lado direito, que vai chegar no livro de Atos, no capítulo 8, versos 36 e 38, até o 38. Deixa eu ver vocês. Pronto. Quem não leu hoje ainda e está com vontade de ler? Tô vendo gente sorrindo. Vamos ler? Quem vai? A irmã Jô já leu, irmã Jô. Deixa eu ver aqui ó, uma novidade. Nós estamos quase terminando o estudo. Tem alguém que não leu ainda e gostaria de ler? Quem pode ser? Pode ser o Naifer?
Vamos lá, né? Com uma convocação dessa, né, Naifer? Aí não tem jeito, né? Não Ó, tem. Atos capítulo 8 versos 36 até o 38. Seguindo ele o caminho fora, chegando a, a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui a água, que impede que seja eu batizado. Felipe respondeu: E é lícito se crer em todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio em Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Muito obrigado, Naifer. Gente, existem muitos diálogos bonitos na Bíblia. E esse daqui eu fico encantado com ele. Por quê? A coisa mais bonita que existe é quando você vê o evangelho entrar no coração de uma pessoa e mexer com a pessoa. Sabe, alguém que não conhecia o evangelho, estuda o evangelho e a pessoa ganha até um brilho diferente no olhar, uma alegria diferente de descobrir o evangelho. E isso aconteceu com esse homem aqui que a Bíblia identifica como um eunuco. Na verdade, era um homem importante, que tinha um cargo importante, e ele estava na sua carruagem e o Filipe o encontrou. E esse homem estava lendo a Bíblia, mas ele lia a Bíblia e não entendia. Ele não entendia. E Felipe explicou para ele. Explicou certinho as profecias sobre Jesus, que Jesus era o Messias, o Salvador, e falou que todas as pessoas que estavam aceitando Jesus estavam sendo batizadas. E então ele fala assim, ó, tá no verso 36, o finalzinho. Eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Eles continuaram ali na carruagem e passou perto de um lugar que tinha água. Ele mandou parar a carruagem e falou assim: opa, para aí, a água está aqui. O que que impede que eu seja batizado? Não é bonito isso? Um homem que tomou a decisão na hora, era uma pessoa sincera, que ainda não tinha o pleno conhecimento do evangelho, estava procurando. E Felipe, então explica para ele, o Espírito Santo expande aquilo na mente dele, ele entende o evangelho, e ele fala: olha, a água está ali. Tem alguma coisa que me impede de ser batizado? Filipe, então, dá a resposta do verso 37. É lícito, quer dizer, pode, se crês de todo o coração. Que coisa linda, né? E aí, respondeu, Filipe disse, né? Perdão, o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha que frase maravilhosa. Então ele creu, ele acreditou. E então pararam ali o carro, diz o texto, está no verso 38. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, olha que interessante, descem a água, e Felipe, né, batizou o eunuco. Coisa linda. Só duas pessoas ali, mas um batismo, uma conversão. Esse homem voltou para o seu país, eu já vou te mostrar como é que ele voltou. Voltou e virou um pregador do evangelho lá. Mas olha só o que diz o verso 39. Eu vou fazer a leitura do 39 e depois do 40. Quando saíram da água, ou seja, o batismo foi dentro da água. Percebe? Só para justificar a questão do batismo dentro da água. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Sabe o que que é júbilo? Júbilo é a alegria da conversão, a alegria da salvação. Não tem dia mais feliz do que o dia em que a pessoa tem um encontro com Deus e entrega a vida nas mãos do Senhor. Sabe, existem muitos dias felizes na nossa vida e eu posso garantir que o dia do batismo é um dia desses, sim, de alegria, marcante, de renovação, tá bom? Da vida, assim como foi para esse homem aqui, que ele se converteu nesse instante. Esse eunuco, né? Um homem importante. Vamos lá. Então, acabamos de ver o texto, que o capítulo de Atos, no capítulo 8, Filipe disse: olha, você pode, se você crer, então é necessário crer, tá bom? Agora volta um pouquinho, Atos capítulo 2, mesmo livro. Vou pedir para o Naifer novamente, 2 verso 38 agora. Que nós podemos dizer como mais um requisito aqui, né? Uma condição para ser batizado.
capítulo 2, versículo 38. Naifer, assim que você encontrar, pode ler para nós. Respondeu Pedro: Arrependido vós, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Olha, que legal, muito obrigado de novo, Naifer. Olha, Pedro disse assim, uma multidão, Pedro pregou para uma multidão e essa multidão disse, olha agora, o que que nós temos que fazer? Eram muitas pessoas, quase 3.000 pessoas foram batizadas num dia. E eles disseram, o que que nós temos que fazer? Pedro respondeu, arrependei-vos. Já estudamos sobre o arrependimento. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Aqui é para que os seus pecados sejam perdoados. Remissão com dois S é perdão. E então recebereis o dom do Espírito Santo. Ora, novamente a presença do Espírito Santo. Então, arrependimento. Para você ser batizado, é necessário ter um coraçãozinho contrito, sabe? Assim, arrependido, uma conversa sincera com Deus. Senhor, olha, eu errei, me perdoa, eu me arrependo e agora eu quero começar uma nova vida. E acontece o batismo. Então, tem que crer, o arrependimento, e aí então acontece o batismo. E tem mais algo também. Atos capítulo 2 verso 41. Pode ler para nós, Naifer. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Você já imaginou um batismo de 3.000 pessoas? O texto diz quase, né? Quase, será que foi 2.900 e alguma coisa? Não sei. Mas era muita gente. Nesse dia aqui, na cidade de Jerusalém, tinha pessoas de diversas nações diferentes. Imagine só depois esse povo indo embora, feliz, e cada um pregando lá na sua cidade, no seu país, como o evangelho correu rápido. Em um único dia, quase 3.000 pessoas sendo batizadas. Isso é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo tocou no coração delas e elas se converteram, tá? Mas no comecinho do verso 41 tem uma expressão importante que é: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Então é necessário aceitar a palavra, aceitar o evangelho, receber o evangelho como uma verdade para a vida. Tá bom? Aceitar a palavra. E tem mais um aqui ainda que nós podemos encontrar. A gente está lá em Mateus, capítulo 3. Estamos no livro de Atos. Volta novamente para a esquerda. Vai passando aí João, Lucas, Marcos, para a sua esquerda e vai chegar no Evangelho de Mateus. Mateus no capítulo 3, versículo 6. Olha que interessante aqui, era quando João Batista ainda batizava, né? Porque depois, não sei se você sabe, mas João Batista acabou sendo morto por causa das suas pregações, né? João Batista foi decapitado, mas Jesus faz elogios para João Batista. Jesus fala que dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. E eles eram primos, Jesus era primo de João Batista. Quando nós fazemos um estudo sobre a vida de João Batista, não vai dar tempo de nós fazermos aqui, mas é um estudo muito bonito. Um homem muito sincero, pregador da palavra, João Batista, cheio do Espírito Santo. Mateus capítulo 3, versículo 6. O Naifer já encontrou? Sim, Olha só o que era, diz, pode ler. era por ele batizado no Rio Jordão, confessando seus pecados. Isso. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados, tá? A confissão. Gente, a confissão é sempre importante. A confissão é um momento, um marco em que você deixa para trás na sua vida aquele fato que você está arrependido. Então, é necessário falar, Senhor, eu me arrependi do que eu cometi. E isso é confissão, falar com Deus. E dali para frente é vida nova, não se lembrar, não precisar mais sofrer
por algum erro do passado, tá bom? Porque Deus perdoa e a Bíblia diz que ele esquece. Nós já vimos isso também. Estamos chegando já pertinho do final do nosso estudo, quase 8 horas também. Então, um resuminho aqui: o batismo é o começo de uma nova vida. Que legal, né? Todos nós já fomos nascidos da carne e agora é necessário um nascimento do Espírito, um novo nascimento. Então não importa a idade da pessoa. Tem pessoas que são batizadas com 15, 16 anos, outras com 20, 25, outras com 50, 60, 70. Eu dei um estudo bíblico para uma senhora de 90 anos. Já imaginou? 90 anos. E ela foi batizada. E está viva até hoje, já deve estar com uns 97 anos. Meu Aos... pai com 87. Não ouvi, Amaral? Meu pai foi com 87. 2 anos depois faleceu. Olha só, essa senhora foi um batismo muito marcante mesmo. E então, aos 90 anos, nascendo de novo. Então, não tem idade, né? Não tem idade. Então, o batismo é a libertação em Cristo Jesus. Deixa eu passar esse slide. Pronto, olha aqui. Jesus nas águas. Olha, eu até peguei uma fotinha na internet, né, um desenho, uma imagem, a imagem está errada. Lembra que eu falei? É quando ele sai das águas e já está fora da água que o Espírito Santo se manifesta ali e é ouvida a voz de Deus. Mas essa imagem é muito bonita. Eu fico imaginando Jesus afundando e sendo erguido ali nas águas, né? Se erguendo nas águas e dando o exemplo, tá bom? Então, todo seguidor de Cristo, aquele que ama Cristo, quer seguir os passos de Jesus, precisa passar pelas águas do batismo. O batismo pode ser no rio, né? Não há problemas. O batismo inicialmente era nos rios, e depois, quando nós encontramos as igrejas antigas, nas questões de arqueologia, muitos templos já tinham um tanque dentro da igreja para fazer os batismos, né? Olha que imagem bonita essa também. Olha só, esse texto aqui. Essa fala é minha, acompanha aí. Eu sempre dei muitos estudos bíblicos. Eu dou estudos bíblicos desde os meus 19 anos de idade. E já faz aí mais de 25. Eu sempre dei muitos estudos bíblicos e já vi muitas pessoas sendo batizadas. Mas eu nunca conheci alguém que se arrependeu de ser batizado. Que legal, né? Já conheci pessoas que se arrependeram, que falaram, só eu devia ter sido batizado antes, né? Mas alguém que foi batizado e se arrependeu de ter sido batizado, isso nunca aconteceu. Olha só que legal. Eu sempre mostro essa foto aqui. Sabe o nosso técnico aqui do Zoom, né? Na verdade, é meu companheiro de evangelismo hoje. Olha, esse é o Ricardo e a Aline, sua esposa, quando foram batizados. Coisa linda, né? Eu tenho a alegria de dizer que o Ricardo foi meu aluno e hoje ele é melhor que o professor. É instrutor bíblico também. O Ricardo tá por aí, Ricardo? Será que ele está por aí? Acho que ele deu uma saidinha. Aqui está o Ricardo e a sua esposa, quando foram batizados. Eu ia perguntar quanto tempo tem isso. Acho que já tem uns 7 anos. Uma história muito bonita, a história do Ricardo e da Aline também. Se batizaram e se tornaram evangelistas. E a família toda quase foi batizada também. Essa moça aqui, ela e a filha foram batizadas numa série que nós fizemos como essa. Ela é de Fernandópolis, ela e a filhinha e foram batizadas no período da pandemia, tá percebendo que nós estamos aí com máscara e não podia abrir a igreja. Então nós fomos num campo, não sei quem aqui de Olímpia conhece o Campo da Alegria. Alguém conhece o campo de futebol do bairro da Alegria? Nós levamos um tanque para lá para ficar num lugar aberto e as pessoas ficaram dentro dos carros, olha lá, até começou a chover um pouquinho e mãe e filho foram batizados. Foi um dia muito feliz. Olha aí, o pastor com as duas. E esse daqui eu fui batizar lá é, no Mato Grosso, ali no Rio Paraná. Olha que interessante. Também assistiu a nossa classe bíblica, o Livinho, ele chama, o nome dele é Livinho. E foi um batismo muito bonito, é, ali nas águas do Rio Paraná. Eu achei essa imagem muito bonita, ele saindo do rio, abraçado com o pastor. Olha que coisa linda. O evangelho é maravilhoso, é uma vida nova, né? Vou repetir para vocês o que nós lemos agora há pouco, que está no evangelho, no livro de Atos, capítulo 22. E agora,
Por que te demoras? Uma pergunta. Por que te demoras? Qual a razão? Qual o motivo de demorar? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome de Jesus Cristo. Olha aí. Quer mais um motivo para ser batizado? Porque Jesus vai voltar em breve, tá bom? Jesus vai voltar logo. E ele vai voltar para buscar os seus filhos, para buscar aqueles que entregaram a vida nas mãos dele, que disseram: Senhor, para mim o mais importante é o céu. O céu é muito mais importante do que as coisas da terra. E Jesus vai voltar. Então, faço um apelo para você hoje, para você que está assistindo esse estudo, para você que vai assistir a gravação daqui a pouquinho, e vai assistir esse vídeo, né? Tome a sua decisão, tá bom? De ser batizado nas águas, como Jesus Cristo foi. É importante. Na verdade, é essencial para a vida do cristão. Jesus disse que aquele que crer e for batizado será salvo. Eu não vou pedir para você levantar sua mão agora. O Espírito Santo, eu acredito que ele está tocando no seu coração. Então, se você ainda não foi batizado, se você tem o desejo de ser batizado, mande uma mensagem naquele WhatsApp que você recebe, o link, tá bom? Dizendo: olha, eu gostaria de ser batizado. Você não vai ser batizado amanhã, porque o texto, nós vamos ter que pelo menos concluir o nosso curso todo, quem sabe estudar um pouco mais. Mas se você tem esse desejo, mande uma mensagem e nós queremos te preparar para o seu batismo. Todas as classes bíblicas nossas, nós acabamos tendo um batismo, viu? Quem sabe é o seu, é a sua chance, é a sua oportunidade, tá joia? Alguém aqui, eu vou perguntar, alguém aqui tem vontade de ser batizado? Se você tem vontade, levanta a mãozinha. Olha o Marciano, que coisa boa. Fiquei feliz, hein, Marciano? Fiquei muito feliz. O E- Eliseu, Oi. a igreja que eu frequento teve um batismo tá com umas 2 semanas. E eu me arrependi porque eu não fui. Olha só. Não, mas agora você vai ser um aluno batizado da nossa classe. Você topa? Top, sim. Oh, amém. Que coisa. Você não sabe como eu gosto disso, como eu fico feliz, viu? Eu até comentei com a minha esposa. Eu falei assim, olha, eu arrependi porque eu não fui. É. E quem sabe nós podemos fazer o batismo no casal, ou a esposa já é batizada. Não, também não. Ó, que coisa boa, hein? Vamos fazer o batismo do casal. Gente, o batismo é um momento muito feliz. Então, olha, já estou feliz. Já vamos ter batismo da nossa classe. Se você tem o desejo, tá? Você que está ouvindo, tem vontade de ser batizado, mande uma mensagem que nós já podemos começar a te preparar certinho, quem sabe apresentar alguns estudos a mais, alguma dúvida que você pode ter e fazer uma festa muito bonita. Olha, o Amaral está falando aqui que se ele tiver a oportunidade, ele quer vir aqui assistir o batismo, viu, Marciano? Olha só, o Amaral lá de São Paulo. Tá parecendo eu, Amaral. Eu gosto de batismo, hein? Eu já, vocês viram, até no Mato Grosso eu já fui para assistir o batismo de alguém aqui da nossa classe, né? Então, que Deus abençoe você. A minha oração é para que você também tome a decisão de ter uma vida nova. Você nunca vai se arrepender de entregar a vida nas mãos de Jesus. Nunca. Como eu disse, eu nunca conheci alguém, nesses mais de 25 anos dando estudos bíblicos, alguém que se arrependeu de ter entregado a vida nas mãos de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe você. Eu vou orar nesse momento e vou repetir. Você tem vontade de ser batizado? Mande uma mensagem naquele WhatsApp, tá? Naquele WhatsApp que chega o link para você e nós vamos conversar. Alguma dúvida do estudo de hoje? Nenhuma? Então tá bom. Feche os seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Quero te lembrar que na próxima terça-feira vamos fazer o estudo de uma profecia muito, muito importante, tá bom? E provavelmente vai abrir bastante os seus olhos para os momentos que vivemos. Então vamos orar agora. Feche seus olhos novamente. Senhor Deus, nosso Pai amado, acabamos de fazer um estudo lindo, Senhor, sobre o batismo. Nós vimos, bom Pai, a importância de ser batizado, de seguir os passos de Jesus Cristo, nosso Mestre. Por isso, bom Pai, abençoe cada pessoa que está assistindo esse estudo.
que o Espírito Santo fale ao coração, que as dúvidas sejam dissolvidas, resolvidas, e que ela entenda que não existe outro caminho do que o caminho de entregar a vida nas mãos do Senhor. Por favor, bom Pai, dá-nos uma boa noite de descanso, fique conosco, dá-nos uma noite tranquila e feliz. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.